uma menina, porque elas são as vítimas do estupro. Depende. O homem não é vítima do estupro nessa circunstância, mas ele pode ser vítima da denunciação caluniosa, ele pode ser vítima da denúncia falsa. E aí, nesse caso, ele é a vítima. Então, é óbvio que os homens precisam discutir a questão do estupro, até porque nós estamos vendo, isso é patente, isso é claro, isso é óbvio, pelas notícias que estão chegando nos últimos meses, que existe uma epidemia de denúncias falsas. E a coisa segue meio que um padrão. Quer dizer, você tem meninas, geralmente são bonitas, que têm uma relação sexual com caras que não são caras comuns, porque o Neymar não é um cara comum, né? Aquele cara lá da balada da Mari Ferreira não é um cara comum, o senador Irajá não é um cara comum, são caras de alto poder aquisitivo, né? Então é importante dizer isso, não é que foi uma denúncia comigo, né? Fulaninho de tal. Não, são denúncias com caras com alto poder aquisitivo. Então existe uma indústria da denúncia para conseguir obter vantagens ilícitas. Então é óbvio que o homem tem que sim discutir, ele precisa discutir, ele é polo, ele é parte do problema também. Seja como potencial violentador, seja como potencial vítima de denúncias falsas. Então, toda essa conversa que visa a excluir o homem da discussão, a dizer, não, só as mulheres podem discutir, o homem não pode discutir. Isso é tudo conversa fiada, isso tudo se baseia naquelas teorias do lugar de fala, da Spivak, que foram escritas por um teórico de esquerda, que é Spivak, com objetivos propagandísticos e políticos muito claros. Mesmíssima coisa quando a gente entra na questão do racismo. A ideia de que, não, mas o branco ele não pode discutir racismo porque o branco é o opressor. O negro é a vítima do racismo. No caso do Brasil, isso é verdade, de certa maneira, porque, de fato, a escravidão brasileira foi escravidão essencialmente de negros. O tráfico atlântico do Brasil foi a vinda de negros da costa da África para o Brasil. Então, é óbvio que a população negra é aquela que possui um componente genético predominante negro, são os descendentes dos escravos. Isso é evidente. Mas, ainda assim, o branco ele tem que participar da discussão. O pardo, que não é nem um negro nem um branco, ele tem que participar da discussão, porque nós estamos numa sociedade miscigenada e porque ele também é polo de uma relação. Quando a gente fala de racismo, a gente não está falando de algo intrínseco. Não é como se eu estivesse falando este copo. Isso é um objeto. Não, racismo é relação de um para outro. Acusações, estupro e tal, relação de um para outro. Então, se você está falando em relações, você precisa que os dois lados da relação possam falar. Os dois têm o seu lugar de fala, embora seja um lugar de fala diferente. Então, todos esses clichês são falsos. A respeito especificamente do Silvio Almeida, eu não vou comentar a obra dele, eu não li os livros dele, não conheço o trabalho dele, conheço só assim, superficialmente, o que eu vejo nas redes sociais. Hoje eu tive o desprazer de ver uma opinião grifada pela Folha de São Paulo, 2 trechos em que ele falava de supermercado. Em um dos trechos ele dizia que o negro no mercado ele tinha muito medo. Então ele ia no supermercado, mas ele media cada gesto, ele media cada coisa com medo de ser agredido e humilhado. E essa era uma sensação que a grande maioria dos negros sabia quando ia ao mercado. Isso é falso, isso é uma mentira estapafúrdia. Assim, eu sou de Salvador, a população de Salvador é majoritariamente negra. Eu vou a mercados com a minha tia desde criança. Eu vi as senhoras e senhores negros, vários negros, comprando as suas coisas tranquilamente, com carrinho lá, comprando cerveja, comprando salgadinho, comprando fruta. Não via ninguém... será que o cara vai me bater? Será que ele vai pegar minha cerveja, me dar um mata-leão, me jogar no chão? Isso não existe. Isso é uma coisa inventada. Uma coisa completamente alucinada. Pelo amor de Deus. O negro vai no mercado, ele vai normal. Ele não fica ninguém olhando de esguelha, assustado e com o coração palpitando. Tanto que eu fiz um Twitter, que vocês podem ver aí no meu Twitter, em que eu disse o seguinte, é assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou atrás de um negro, vou ver se ele toma um susto. Porque se o cara tá tão apreensivo que alguém vai bater nele no mercado, porque ele tá fazendo compras, é claro que isso é falso.
O que existe, e aí isto é verdade, é o seguinte: se vier uma pessoa maltrapilha no mercado, pessoa mal vestida, né, com aparência do que se chama de um pivete, aí sim, aí os seguranças ficam de olho, aí rola aquela tensão, aí os próprios clientes ficam desconfiados porque eles acham que aquela pessoa vai roubar. Como a população negra é a população mais pobre, por razões históricas evidentes, foi a população escravizada, e depois da abolição da escravidão, que aconteceu no final do século XIX, não houve nenhum programa consistente de inserir essas pessoas na economia, as pessoas foram para favelas, para o cortiço. Então, é claro que elas são as pessoas mais pobres. Existe uma correlação evidente entre raça negra e pobreza. Essa correlação existe, ela é real. Então, é natural que as pessoas mais maltrapilhas, mais pobres, acabem sendo pessoas mais negras. Então, quando essas pessoas estão no mercado, aí sim existe uma desconfiança dos seguranças, dos outros clientes e tal. Isso se aplica a esse caso. Mas o negro normal, vestido normalmente, como eu estou vestido, como o Renan está vestido, comprando as suas coisas, ele não fica com medo, ele não está apreensivo, ele não está olhando de esguelha, ele não acha que ninguém vai chegar e vai descer a porrada nele e vai roubar as compras dele. Isso é uma coisa totalmente sem sentido. Os caras compram no mercado normalmente, andando de chinelo. Isso não tem sentido. E o cara escreve isso no artigo da Folha. Ele escreve isso. E é um estudioso do racismo, que tem inúmeros livros publicados. É um cara que sabe do assunto e ele tem a disfarçatez de escrever uma coisa que é, obviamente, manifestamente falsa. Então, o que a gente está vendo nesse politicamente correto é mais do que simplesmente o ódio de raça, o ódio feminino. A gente está vendo mais do que isso. A gente está vendo uma coisa que o Olavo de Carvalho já alertava, ele sublinhava muito, que era o seguinte: essas agendas, elas visam, em última análise, a quebrar a capacidade humana de perceber a realidade. As pessoas começam a ter dificuldade de enxergar a realidade. Porque coisas óbvias são adulteradas ideologicamente, e aí você começa a entrar numa pira, que é quase uma loucura, de não enxergar a obviedade. E muita gente, o pior é isso, muita gente de fato acredita nisso, introjeta essas ideias e acha mesmo. Eu vi, por exemplo, no comentário do Silvio Almeida, vários negros e pessoas até brancas dizendo: não, é isso mesmo. Os negros vão ao mercado e eles ficam morrendo de medo. Porque é sempre uma desconfiança. E não é. E a pessoa passa a sentir um negócio que não tem nada a ver com a realidade. Ou seja, as pessoas estão entrando em mundos fictícios, em mundos subjetivos, que são esquizofrênicos. E isso é a coisa mais grave de todas. Porque isso aí é destruir o laço existente entre a inteligência humana e a realidade, que é aquilo que nos define enquanto um homem. Então, essas militâncias, elas são perigosíssimas, elas são militâncias da loucura. Essa é a verdade mais profunda delas. Maravilhoso. Aliás, o programa tá assim, né? Olha, quem está aqui assistindo está sendo brindado, assim, com argumentos, construções perfeitas. Olha, tô amanteigado aqui. Para não falar que o negócio tá cremoso, eu tô amanteigado, tô gordura batida. Pedir pra galera, assim, novamente, não tem... Posso dar um dado, Renan? Posso dar um dado? Assim, pode ser